Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Matheus Salles, economista, analista técnico e trader, e essa é a nossa aula 3 de introdução ao mercado de futuros. Bom, se você ainda não acompanhou nossas aulas anteriores, eu recomendo que você volte, assista e depois volte para acompanhar essa nossa aula. O conteúdo anterior é de suma importância para que você venha compreender também de forma efetiva a nossa aula atual. Também gostaria de convidar você a nos fazer uma visita no nosso blog omegatrades.com e no nosso Instagram omegaeducation_. Bom, e sem mais delongas, vamos à nossa aula. Vamos começar falando sobre o limite de oscilação de ativos, ou os também chamados túneis de rejeição de preço ou túneis de negociação. Bom, a bolsa ela vai estabelecer um limite de oscilação de preços para cada ativo, tanto um limite de baixa quanto um limite de alta. Basicamente, o objetivo é limitar a volatilidade excessiva de preço, tanto que nós pegamos e falamos que quando um ativo ou sobe excessivamente ou cai excessivamente, ele entra ali em circuit breaker, né? Ele dá parada nas negociações porque justamente ele atinge o limite de rejeição de preços. Cada participante do mercado ele tem um limite máximo que ele pode assumir em cada ativo. Esse limite ele vai ser definido pela B3 de forma que possa impedir que um único especulador ele possa montar uma posição grande o suficiente, de modo que ele sozinho consiga mover o mercado ali, influenciar o preço do ativo. Bom, vamos falar também sobre a margem de garantia e os ajustes diários. Basicamente, a margem de garantia é a forma que a B3 se utiliza de modo que garanta que tanto pessoas que venderam seus ativos quanto pessoas que estão comprando tenham a devida liquidação. No caso, a B3 vai obrigar o participante a depositar essas garantias antes de começar a operar ali, mantendo sua posição vendida ou comprada. Cada ativo vai ter a sua margem de garantia específica, isso variando ali de acordo com a volatilidade do mesmo. Quanto aos ajustes diários, basicamente a B3 ela vai liquidar os saldos das posições de acordo com as variações do preço. Dessa forma, um participante que está vendido em um ativo e o preço do ativo sobe, ele vai ser chamado ali, vai ter a chamada de margem para poder cobrir esse valor de diferença. Basicamente é como se eu tivesse vendido uma ação a R$20, a ação subiu R$2, eu sou chamado e a chamada de margem para cobrir esses R$2 de alta ali na minha posição. Bom, quanto ao preço de ajuste, a forma de cálculo dele e os ajustes de forma a serem pagos, né? Ou seja, quem vai receber ali ou quem vai pagar os participantes é quase que um 0 a 0 do mercado. Se você está perdendo, logicamente você vai estar pagando para alguém que está ganhando. Esse cálculo de preços, no caso o cálculo de preço de ajuste, as regras variam de ativo para ativo, como eu já disse. E também é importante ressaltar que o preço de ajuste ele é diferente do preço de fechamento, que nada mais é que o último valor negociado ali no pregão. Já a liquidação financeira dos futuros ela ocorre em D1 ou D+1, como queira. Temos diversos tipos de ordem também para podermos negociar na bolsa. Temos a ordem a mercado, ou seja, o preço de tela ali é o preço que eu vou pagar. A primeira ordem no book vai ser o preço que eu estarei comprando ou vendendo. Temos a ordem limitada também. A ordem limitada, basicamente eu vou definir um preço específico que eu quero que a minha ordem seja executada, tanto para venda quanto para compra, e ali só vai ocorrer a execução da minha ordem caso o preço bata naquela região. Temos também a ordem administrada concorrente, ordem discricionária, ordem de financiamento, a ordem stop, o famoso stop loss ou o famoso stop gain, que é basicamente eu deixar o valor acima ali, por exemplo, caso eu esteja comprado, a minha ordem stop loss fica num valor abaixo do que eu estou comprado, e já o meu stop gain fica acima. E também temos a ordem casada. Falando também dos custos operacionais,
e muitos ficam em dúvida com relação a justamente esses custos. Basicamente, o trader iniciante ele vai buscar ali operar com baixo custo, mas obviamente não existe almoço grátis. Então essa gratuidade ela acaba gerando ali para o trader alguns inconvenientes, como por exemplo a não garantia que a corretora preste um bom serviço, zere as operações, algumas outras dificuldades. Mas como eu disse, quando isso ocorre muito quando o trader está ali começando e nós estamos no caso priorizando um bom preço ali ou até mesmo a gratuidade de ordens para podermos trabalharmos. Quando já somos traders mais experientes, obviamente vamos dar preferência por ter uma corretora estável, segura e que dê mais benefícios para nós. Bom, como eu disse, algumas corretoras elas não cobram taxa por ordem executada, enquanto outras já cobram essa ordem, variando ali, dependendo do seu assessor ou de quem está ali fazendo a sua assessoria, qual o seu escritório de vínculo. Por exemplo, na Nova Futura, se você tem ali o Elso, que é o código 10 para assessor de investimento, basicamente se a sua taxa de ordem executada é de 10 centavos por contrato, entre outras. Isso varia muito de corretora para corretora. Já a B3 ela vai cobrar as taxas de registros e emolumentos, conforme a tabela que vai ir logo abaixo. Ela dá um desconto em função do volume que nós operamos, isso de trader para trader ou investidor. E, é claro, no vencimento, cobra uma taxa de 30 centavos por mini contrato. Essa é a tabela de custos operacionais, tanto que quando você opera, que você pega a sua o seu primeiro comprovante ali de operações do dia, vai ter lá descrito emolumentos, taxa de registros, entre alguns outros detalhes, que é basicamente custos cobrados pela própria B3. E claro, também não podemos deixar de pagar o nosso imposto. Afinal, se você é um investidor de renda variável ou de renda fixa, não importa, você tem um sócio e o seu sócio é o governo e você não tem como deixar de pagar ele. Basicamente, os ganhos operando day trade em posições de futuro, basicamente a operação day trade foi executada no mesmo dia. Eu abri uma operação e fechei no mesmo dia, é day trade, ou seja, eu já tenho que pagar 20% sobre o lucro daquela operação. Claro, eu vou poder compensar o prejuízo. Por exemplo, hoje eu tive um lucro de 10, amanhã eu tive uma perda de 5 e hoje eu tive um lucro de 5. Basicamente, o meu juro é pago sobre 10. Quando falamos do swing trade ou do position, basicamente nós temos a regra de isenção ali, ou seja, operando abaixo de 20 mil ali, eu não preciso pagar dentro daquele mês nenhuma taxa de operação para o governo, né? Mas ali passou a linha d'água um pouquinho, eu já tenho que pagar. E claro, também no day trade nós temos o imposto adiantado, que é o imposto direto na fonte. Sim, obviamente, claro, você pode fazer o desconto disso quando for fazer a declaração, mas basicamente sim, você é roubado antes e depois. E, é claro, nós conseguimos encontrar isso bem descrito ali na nossa boleta ali, né, no nosso comprovante. E vamos falar também sobre a alavancagem. Basicamente, quando estamos operando o futuro, nós podemos alavancar o valor da nossa operação. Ali operar o mini índice com uma margem mínima de de 100 reais, o mini dólar com a margem mínima de 150 reais e assim por diante. Isso nos permite de forma que possamos liberar caixa para outras aplicações e também nós possamos ali aumentar de forma exponencial tanto a chance de ganho ou de perda. Isso vale deixar ele bem ressaltado. Quando nós falamos dos especuladores e arbitradores, temos sempre, claro, a vantagem de multiplicar ainda mais o capital. Cada contrato ele pode ser operado a partir do depósito das margens de garantia, como eu já disse, são sempre menores que os valores financeiros do contrato. Por exemplo, eu já citei o exemplo, mini índice 100 reais, mini dólar 150 reais. Eu ainda sou um pouquinho das antigas ali, que até com 20 reais
era margem mínima para mini índice, R$ 25 para mini dólar, e assim por diante. Tinha algumas corretoras que até R$ 13 já era possível se operar um contrato de mini índice. Bom, um exemplo de operação alavancada é essa que eu irei citar agora. Lá em 30 de nove de 2019, um determinado agente do mercado tinha uma posição de R$ 104.966 em ações ali na sua carteira, que compunham também o índice Bovespa. Ele vai vender essas ações a mercado e comprar justamente um contrato de INDE V19 a 105.220. Mas lembrando, como ele está operando alavancado, ele não necessita de ter esse capital de forma total, basta que ele deixe ali a margem de garantia mínima pedido ali pela BMF. Essa margem pode ser depositada tanto em dinheiro quanto títulos no caso, como por exemplo um CDB, e Selics, LFTs, entre outros. Aqui, seguindo o nosso exemplo, o nosso agente ele vai deixar 16.138 depositados na BMF em títulos do Tesouro rendendo Selic, no caso são LFTs, e o restante, os 88.828, o nosso agente vai comprar de títulos, mantendo eles no poder até o final da operação. Já no vencimento do meu índice futuro, o nosso agente lá no dia 16/10, ele vai poder vender os títulos da posição e ali fazer o abatimento caso ele tenha perdas ou ganhos ali e saber se ele saiu ou não no lucro. E na sequência liquidar 100% das operações e podendo recomprar todas as ações da carteira que ele possuía novamente, ou simplesmente ele pode manter esses títulos e fazer a rolagem do contrato. Ou seja, ele vai largar o INDE V19 com vencimento em 16/10 e vai fazer a rolagem para o INDE Z19 que tem o vencimento seguinte. A diferença entre o preço futuro e o preço à vista ele é dado muito em função da taxa de juros. Ao longo da vida, essa diferença do contrato ela vai caindo até que no vencimento ela seja zero. Podemos ver aqui no gráfico ao longo dos dias de vencimento. Bom, quanto às margens para cada posição, elas vão ser definidas pelo sistema de risco da B3, variando ali de acordo com a volatilidade de cada ativo. Os valores eles vão ficar disponibilizados no site da B3 com o título de margem teórica máxima. Ela vai ser ali disponibilizada através de uma planilha de Excel que pode ser baixada com o subtítulo seguinte: margem teórica máxima para posições em aberto e valor mínimo de ativos depositados em garantia. As garantias elas podem ser depositadas em dinheiros ou títulos, e esses títulos eles podem ser tanto ações como títulos públicos, CDBs, LFTs, entre vários outros. Para todos eles a B3 vai ter ali um limite e uma taxa de deságio. Bom, isso é tudo. Ficamos por aqui. Até a próxima e bons trades!